Então, vamos começar a nossa aulinha da pintura da bailarina. Essa é uma pintura prática, rápida de fazer, para iniciante também, para quem já faz pinturinha, né, de rostinho. O pinta-bolinha que eu vou pintar agora é uma ferramenta que vocês vão utilizar aí durante a jornada de vocês na arte de bonecar, tá bom? A gente usa muito pinta-bolinha. Eu uso demais. Então, qual a dica que eu dou para vocês? É que vocês tiram todas as medidas do rostinho primeiro, antes de vocês pintarem, tá bom? Vocês vão primeiro achar esse meio dessa cabeça. Ela já está, né, aqui com a franjinha, vocês vão determinar se vocês vão querer uma franjinha mais curta, mais comprida, tá bom? Eu preciso marcar o meu meio, tanto na parte horizontal como na parte vertical dessa cabeça. Então, a minha cabeça, ela está marcando aqui 10 centímetros, tá bom? Essa é uma cabeça que eu deixei ela bem cheinha, então também vocês vão ter que tirar a medida na casa de vocês, porque depende como vocês vão encher essa cabeça, porque ela às vezes fica mais cheia ou não, vai determinar. Então, vocês vão ter que tirar a medida. A minha está dando 10 centímetros. Vocês vão tirar essa medida de uma costura a outra, ó, tá? Então, aqui a minha está dando 10 centímetros de uma costura a outra. Eu pego sempre nessa parte aqui do meio e ela está dando 10 centímetros, tá vendo? Eu já vim aqui e já marquei, deixa eu botar uma costurinha ali. Já marquei os meus 5 centímetros aqui, ó. Tá vendo? Então, já vim aqui, já fiz aqui um pontinho, marquei meus 5 centímetros. Então, e a parte aqui da altura vai determinar é o que? A minha franjinha. Se eu tenho uma franjinha, né, eu vou ver até onde eu vou deixar esse olhar. Eu não posso botar esse olhar muito abaixo da franjinha, que vai ficar estranho. Então, eu faço a minha marcaçãozinha meio centímetro abaixo dessa franjinha para vocês entenderem melhor, tá? Para ficar, porque aqui vai entrar uma bolinha, então ela vai se aproximar mais dessa franjinha. Então, a altura vai determinar a franjinha. Tá? O que eu quero passar para vocês é essa parte simétrica do meio até o olhar, né, o caso do direito, para o olhar esquerdo. Se vocês deixarem aqui, quiserem um olhar mais próximo e quiserem uma medida de 1 centímetro, então vocês vão ter que marcar do meio 1 centímetro para cá e do meio 1 centímetro para cá, tá bom? Então, eu, no caso aqui, deixei 1,5 centímetros. Então, eu deixei do meio para cá 1,5 centímetros e para cá 1,5 centímetros. Vou botar assim para vocês verem. 1,5 centímetros e 1,5 centímetros, tá bom? Esse meio aqui, ele vai determinar também, a gente faz um riscozinho mais leve, o narizinho. Eu vou deixar aqui um narizinho bem, né, simplesinho, e a boquinha, tá? Se vocês vão querer deixar ela sorrindo, a boquinha é nada mais, nada menos do que uma meia-lua para o lado de cá e a outra meia-lua para o lado de lá. Eu vou deixar ele aqui, ó, essa parte do meio. Primeiro eu gosto de fazer o meu olho, tá? Vou marcar assim para vocês verem. E a parte da boquinha, eu deixo ela um pouquinho mais reta e subo. Deixo ela aqui um pouquinho mais reta e subo. Quando a gente faz aqui, né, no caso, com a canetinha, eu forcei bastante para vocês verem, a gente tem uma noção como vai ficar. Se vocês vão querer também uma boquinha menor, uma boquinha maior. Então, aqui vai ser o meu olhar, tá? E aqui vai ser o meu narizinho. Pinta primeiro, a dica que eu tenho que dar é para que vocês pintem primeiro, né, esse olhinho, para depois vocês fazerem o narizinho e a boca, tá? Então, outra diquinha que eu vou dar para vocês é o alfinete. Vocês colocarem um alfinetinho, aquele com a bolinha, né, que tem a cabeça, né, com a bolinha grande. Eu sempre escolho, né, quando eu comecei, eu sempre escolhia os alfinetes coloridos, né? Esse aqui é vermelho, então a gente consegue ter um visual. Aqui vocês já vão ter um visual como que vai ficar essa boneca, né? O olhar, ó, se está centralizado. Aí vocês vão olhar se realmente ele está aqui, ó, se tiver uma golinha, uma roupinha, vocês já vão olhar
ver essa direção desse olhar, tá bom? Por mais que a gente tire essas medidas, mas às vezes na hora de encher também ela pode ficar um pouquinho tortinha. Essa posição da cabeça, ela não, às vezes não está alinhada com o corpo, com a roupa, dependendo da costura. Tudo isso vocês vão ter que observar, tá bom? Se vocês colocarem uma trancinha, essa trancinha estiver mais à frente, então tira a medida da trancinha. Porque, por exemplo, se aqui tivesse uma trancinha, eu tenho um espaço pequeno, então vocês vão tirar essa medida da trancinha. Esquece a medida aqui, da lateral, para que fique simétrico esse olhinho, tá bom? Mas também a outra dica que eu dou para vocês é que vocês treinem bastante, tá bom? Eu vou tirar essa medida aqui que eu fiz da boquinha. Vou deixar somente a marcação do olhar e depois eu vou fazer essa aqui. Pronto. Tirei um pouquinho do risco. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o meu alfinete e vou marcar aqui, ó. Dar um pontinho do lado de cá. Vou marcar com a minha canetinha aqui e aqui. Quando eu tirar esse alfinete, ele vai estar marcadinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Vou utilizar um pratinho. A minha tinta marrom, pode ser a cor marrom mesmo, ou jacarandá, tá bom? Vou utilizar uma tinta rosé e a tinta branca. Os materiais, né? Eu utilizei a canetinha que apaga, um pinta-bolinha, tá bom? Um pituá para fazer a bochecha, pode ser o tamanho que vocês tiverem em casa, e um pequenininho para passar em volta dos olhos, tá? E um boleador, ou uma pontinha de um alfinete, de um pincel, também para fazer a bolinha branca, ok? Então, os materiais são esse. Um copo com água, se precisar limpar, né? Sempre eu gosto de ter um copo com água do ladinho, tá bom? E um paninho para gente fazer a bochecha, tá? Um paninho de algodão. Então, eu vou pegar aqui a minha tinta marrom. Então, eu coloco um pouquinho da minha tinta marrom aqui no prato, também da minha branca, eu posso colocar um pouquinho da tinta branca. Essa eu posso até deixar tão pouquinho, eu vou deixar na tampinha, tá bom? E o meu rosé. Eu vou vir com o meu pincelzinho, ela não tá cheia, tem pouquinha. E eu já vou vir com o meu pituá e passar aqui, ó. Tão pouquinho que eu preciso, vou deixar ela aqui, ó, tá? Já no meu pituá. Então, eu vou vir aqui com o meu pinta-bolinha. Eu utilizo o 7, o 6 e o 7, tá bom? Hoje eu vou utilizar o 7, porque ela é uma bonequinha pequena. Então, o que vocês vão fazer? Colocar a tinta aqui no prato e dar uma batidinha, dar uma mexidinha, ó, e preencher. Tá? Aí, quando eu preencho aqui, ó, eu sei que ela tá com bastante tinta, eu dou mais uma batidinha, tá? Para tirar o excesso. Levanto aqui o meu alfinete, já tá com a minha marcação ali. Peraí, tem um pelinho. Levanto aqui primeiro, eu costumo colocar uns alfinetinhos em cima da minha franjinha, para esse pelo aqui não atingir o meu rostinho, tá? Vou passar aqui a mão, conferir se está nessa altura, se está certinho. E agora nós vamos segurar ela. E o pinta-bolinha, eu tenho que vir com ele em pé, tá? Se eu for com ele de lado, ele vai pintar na lateral. Então, eu tenho que vir com ele, posicionar ele, ó, minha cabeça tá na base. Então, eu venho, ó o meu dedinho aqui, ó, tá? Vou
ter o apoio do meu dedinho e vou vir com o pinta-bolinha em pé, em cima daquele risco e fazer uma voltinha. Levanto. Eu também não posso sair de lado, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Encho o meu pincel, dou uma batidinha, tiro o excesso e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vem em cima da minha marcação, faço a voltinha e levanto. Ó, tá vendo que eu pressionei mais e ele ficou maiorzinho? Então, eu faço a minha voltinha e levanto. Tá? Olha que gracinha que ficou. Então, o pinta-bolinha funciona assim. Você tem que ficar com ele em pé, pressionar, fazer a voltinha, ó, esse giro é onde vai deixar ele redondinho e na hora de você tirar, você tira ele em pé. Se você tirar ele assim, de lado, ele arrasta aqui a tinta para o ladinho, tá? Vou fazer novamente. Então, venho com ele em pé, encosto, faço meu giro, que vai deixar a bolinha bem redondinha e levanto ele, tá bom? Então é isso. Aqui, minha mão, com certeza, ele não preenche, né, meninas? Mas tá vendo como ele ficou todo redondinho quando a gente faz esse giro? Tá bom? Então, treine bastante na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão aí cada vez mais se aperfeiçoar na pintura, tá? A pintura é treino. Treinar, treinar, treinar. O que eu vou fazer agora? Vou esperar secar essa pintura para a gente dar sequência, tá bom? Pode passar o blush antes? Pode, você pode passar um blushzinho antes. Mas eu gosto de fazer o desenho da minha boquinha para eu deixar ela bem rosadinha aqui no cantinho da boquinha. E também o narizinho, determinar onde vai ser o meu narizinho para eu fazer o esfumaçadinho no narizinho. Então, primeira coisa que eu gosto de fazer é os olhinhos, porque os olhinhos vai determinar o meu nariz e vai determinar a minha boca. Com os olhinhos prontos, eu vou ver se eu vou querer esse narizinho mais acima, mais abaixo, se essa boquinha eu vou fazer ela com estilo U ou vai ser sorrindo. Os olhinhos do pinta-bolinha, através dele, é o que eu vou olhar para minha bonequinha e ali dar forma para esse rostinho, tá bom? Então, agora nós vamos esperar secar esse olhinho para a gente fazer aí toda a parte aí do blush. Meus amores, já secou a primeira camadinha que eu dei aqui, ó, no meu olhinho, tá vendo? Eu vou dar a segunda demão, mas depois que eu pintar essa bochechinha. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos determinar aonde eu tenho o meu meio aqui já marcadinho. Tá? Então, eu vou determinar aqui aonde vai ser o meu narizinho. Então, depois do meu olhinho, né, já pronto, eu vou ver aonde eu vou querer esse narizinho, tá? Então, eu vou determinar aqui aonde vai ser esse narizinho, se eu vou querer ele mais acima, mais abaixo. E essa boquinha, se eu vou deixar elazinha pequenininha, marca o meio, tá? É importante vocês fazerem esse risco para o meio, para essa boquinha sair certinha. E se vocês quiserem uma boquinha menor, né, vocês vão deixar ela só uma meia-lua pequenininha de um lado e uma meia-lua pequenininha do outro.Essazinha aqui, eu vou deixar ela maiorzinha, ela está com um olhar mais expressivo. Então, ó, eu vou arrastando a minha canetinha, essa canetinha que apaga, tá, meninas? Não esqueçam. Vou arrastando aqui reto e subo, tá? Ó, vou deixar ela com um sorrisinho mais larguinho, ó, tá bom? A gente vai passar aqui, nós vamos esfumaçar, vamos descer um pouquinho essa boquinha. Agora é o momento da gente fazer essa marcação certinha, bonitinha, tá? Aqui nós vamos fazer os cílios, aqui vai ser a minha sobrancelha, eu vou fazer só um risquinho de um lado, outro risquinho do outro, tá bom? Então é isso, é uma pinturinha muito simples, não precisam ficar achando que é difícil, não é? Eu já coloquei aqui o meu rosé, estou usando o Pituá.
Vou tirar o meu excesso num paninho. E agora nós vamos fazer o nosso blushzinho, tá? Então, eu vou apoiar com a minha mão aqui, esquerda, e vou fazer esse blushzinho aqui, ó, perto da boquinha. Deixar ela bem carinha de boneca. Vou fazer só um círculozinho nas duas laterais. Ó. Ela vai ficar... É uma pinturinha simples, mas eu quero ela com a carinha mesmo, aquela carinha de bonequinha decorativa, sabe? Então, a gente pode aumentar um pouquinho mais esse blushzinho. Sempre movimentos circulares, tá bom? Por que a gente não faz o blush com uma pintura aqui úmida, né, dos olhinhos? Porque pode correr o risco do pincel bater ali no olhinho, tá? Então, eu deixo secar para depois eu fazer o meu blush. Essa partezinha aqui, vou tirar mais um pouquinho do excesso do meu pincel e eu vou deixar ele aqui, aumentar ele um pouquinho para o lado, tá bom? Quase não tem tinta. E essa partezinha aqui, ó, eu gosto de fazer uma meia-lua, sempre faço, tá? Nos olhinhos, por enquanto, eu não vou mexer. Importante vocês levarem para a água, tá bom? Esse pincel, para que ele não fique com resíduo. Deixa ele ali um pouquinho de molho, depois vocês tiram. Agora nós vamos pegar um pouquinho desse marrom e um pouquinho do rosé. Se vocês estiverem insegura, para quem está começando, não pegue o marrom agora, tá bom? Pegue só a tinta rosé. Pode ser com um pincelzinho, esse aqui é um pincelzinho chanfrado, ou a boquinha vocês podem também fazer com a canetinha, com a micron, com a canetinha de tecido. Mas primeiro, vamos esfumaçar. Então, para esfumaçar, pega a tinta rosé. Eu não vou utilizar, então, marrom com vocês, para quem está começando. Vamos tirar o excesso e fazer só com a tinta rosé para não ter risco, tá bom? Porque a tinta rosé, você só vai esfumaçar. Então, aqui, ó, eu venho e tiro o excesso. Eu costumo tirar na minha mão. Vocês vão fazer da forma que vocês acharem melhor. Aqui eu vou fazer só realmente o meu riscozinho e deixar essa boquinha rosadinha. Vou fazer a mesma coisa no meu narizinho. Eu pego muito pouca tinta para não correr o risco, tá bom? Eu já vou deixar ele marcadinho. Tiro o excesso e agora a gente vai esfumaçar fazendo esse movimento aqui de meia-lua. É somente para deixar ele com a carinha de narizinho. E abaixo eu vou também fazer aqui o meu queixinho. Sempre gosto de fazer o queixinho, né, meninas? É a minha marca, eu gosto de deixar esse queixinho aqui embaixo. Próxima boquinha, outra meia-lua. E vocês vão esfumaçar esse queixinho também. As minhas bonequinhas, né, já ficaram com marca por causa desse queixinho. Sempre as meninas comentam, Simone, as suas bonequinhas todas têm queixinho. Então, vocês vão aí procurar com a bonequinha de vocês sempre fazer a marcação, tá? Determinar qual vai ser a expressão. Com o tempo vocês vão pegar isso, tá bom, meninas? Agora não é o momento para vocês pensarem nisso. Vocês vão ver que conforme vocês forem fazendo, forem pintando, vocês vão criar uma forma própria. Deixa isso acontecer naturalmente, tá bom? Isso é normal, isso acontece com todos nós. A gente vai cada vez mais, né, se aperfeiçoando, tá bom? Essa parte do pinta-bolinha, ela fica com o meio parecendo tecidinho. Então, eu às vezes venho, eu como já pinto, né, meninas, com pincel, eu venho com pincel e faço acabamento. Vocês, se vocês não trabalharem ainda, não estiverem trabalhando ainda com pincel,
Vocês vão comprar o chanfradinho, que é importante, ou língua de gato, que é um outro pincelzinho. Mas eu indico para quem está começando o chanfrado, porque como ele tem essas cerdas, ele vai aumentando as cerdas, ó, tá? Então ele faz essa pontinha aqui, ó. Vocês vão poder fazer toda a parte aí também de arredondamento de olhinhos com ele com mais facilidade, ó. O chanfradinho ele deixa, ó, vocês conseguem fazer essa parte da boquinha. Olha que fofura, tá? Então, quando vocês forem preencher um olhinho também, ele vai ajudar. E é onde a gente vai, quando vocês forem fazer outro tipo de pintura, ele vai arrastando toda a tinta, né, por ele ser diagonal assim, ele vai deixando lá para a ponta, tá? Então, vamos lá. Então, depois que vocês fizerem essa marcação esfumaçar, aí sim eu vou tirar toda essa marcação. Vamos também na sobrancelha, marcar essa sobrancelha, deixar ele esfumaçadinho, porque nós vamos tirar toda a marcação agora, tá? Deixa eu só deixar aqui essa boquinha. Vamos tirar agora as marcações, né? Pronto, tirei as marcações. Aqui no meio, vocês estão vendo que ainda tá marcadinho, é bom para a gente ver o meio, tá? Como vocês não têm experiência ainda com pincel, isso é uma pinturinha para quem está começando, nós vamos passar agora a canetinha, tá? A canetinha, nós temos que tirar o excesso que ela fica. Pega um paninho e tira o excesso, tá? Ó, que fica na pontinha. E aí eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha, só uma meia-lua no narizinho. Tá vendo que o meu meio ainda tá marcadinho aqui, ó? Vou fazer só aqui que eu já esfumacei, uma pontinha. E também a minha boquinha, eu vou fazer só uma pontinha, ó. Eu venho do meio. Aqui, como eu já tenho uma marcação, vocês já vão se direcionar através desse esfumaçado. Olha como facilita a nossa vida. Porque o esfumaçado também, quem olhar, não vai, se vocês, por exemplo, não riscar tão bonitinho com a caneta, ele vai tapear o esfumaçado, tá bom? Então, utiliza devagarzinho, começa aqui com uma boquinha aqui, ó, mais levezinha. Eu deixo sempre ela bem suave com essa canetinha, tá bom? E a gente vai aumentando ela, ó, só ir arrastando, bem suave, e eu vou fazer do outro lado. Pronto. Porque o meu esfumaçado, ele tá seguindo, tá bom? Então, eu na caneta, eu não preciso avançar. Aqui, eu vou aproveitar, eu vou passar mais uma vez o pinta-bolinha, vou dar a segunda demão, vamos na sobrancelha, fazer um risquinho aqui, outro risquinho aqui. Tá? Aqui eu já vou fazer também os meus cílios, aproveitar que tá seco. Vou ver elas aqui. Já fazer ela tá com a carinha muito sorridente, muito bonitinha. E agora eu vou fazer a segunda demão aqui com o meu marrom. Aí vocês vão ver que vai dar o acabamento, que aí tem ainda o branquinho, tá? Vamos tirar o excesso. Eu estou aqui na minha tampinha, porque a minha tampinha tá com pouca tinta, mas coloque no pratinho, tá bom? Agora eu dei a segunda demão, vou deixar secar para a gente colocar aí
o branquinho. E essa partezinha do olhinho, vocês podem esfumaçar um pouquinho também com rosé, tá bom? E eu volto mostrando para vocês como que ficou. Meus amores, olha que fofura, já secou. Agora eu vou finalizar com a minha tinta branca, tá bom? Então eu venho aqui com o meu boleadorzinho, pode ser um palitinho. Nós vamos fazer uma pintinha branca aqui. É importante vocês terem uma canetinha, porque às vezes nem sempre fica tão arredondadinho, né? Então essa diquinha aqui também é muito importante. Vocês, se você está começando agora, tiver medo de arredondar com a canetinha, só esses pontinhos, sabe? Esses pontinhos que ficam assim, ó, aberto, vem com a canetinha e finaliza aqui com a canetinha, tá bom? Somente para arredondar ele, esse olhar. Nós vamos colocar aqui, cuidado com o excesso, tá bom? A pintinha branca do lado de cá. E fazer outra pintinha. E colocar outra pintinha aqui. Bem delicadinha, tá bom? Uma em cima. E a outra embaixo. Tentar fazer na mesma direção, tá bom? Se eu faço do lado de cá, diagonal, eu faço aqui também. No narizinho, se você quiser passar uma tintazinha branca, mas ela tá linda. Uma fofura. Essa aqui eu fiz com um olhar maior e eu vou mostrar a outra menorzinha. Vocês estão vendo que essa aqui ficou mais expressiva, né? Depois passar o secador para tirar o risco do meio, tá? E essa ficou mais delicadinha, né? Mas eu fiz todas as duas com 1,5 centímetros, tanto do meio para lá, do meio para cá, tá bom? Se vocês quiserem fazer com o olhar mais pertinho, faça com 1 centímetro. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Faça. Tem toda a aula no meu canal para vocês dessas fofuras. Meus amores, se vocês ainda não adquiriram a apostila das bailarinas, essas fofuras, é só deixar uma mensagem abaixo que eu entrarei em contato com vocês, ou o link do grupo do WhatsApp está aqui abaixo nos comentários, tá bom? É só clicar e entrar no grupo WhatsApp. Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.